A morte desorganiza, deprime, mas o luto tem começo, meio e fim. Nesse processo, a dor da perda se transforma em saudade e a vida continua, com outro sentido. Mas como lidar com essa dor? A psicóloga Tatiane Paulin explica o que é o luto e aponta quando ele deixa de ser natural e vira doença. Boa tarde, Tatiana, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Leão. Vamos de cara definir o que é o luto, doutora? O luto é uma reação que nós temos diante de uma perda qualquer, seja ela uma perda de uma pessoa por morte ou de uma perda de um objeto, uma perda de uma pessoa, né? Um cachorro, né? A perda de um emprego. Então, é uma reação que nós temos diante de uma perda na vida. Certo. Agora, isso colocado, queria até te perguntar uma coisa. Essa semana passada, tivemos aí um cantor que perdeu a irmã de um jeito brusco, assim, então. E logo em seguida ele falou que ia voltar a trabalhar, que não ia cancelar nenhum show. E muita gente ficou chocada. Disse assim, meu Deus, mas a irmã morreu, vai trabalhar, vai cantar, né? Às vezes é preciso, não é? É totalmente saudável ficarmos introspectivos nessa fase do luto. O que é isso? Eu acabei de perder uma pessoa com a qual eu tinha vínculo, né? E esse vínculo era essencial para a minha vida, né? Eu investia na pessoa e ela também retribuía. Quando nós perdemos essa pessoa, eu não tenho mais em quem investir e nem a pessoa, o investimento que ela me daria. O que acontece? Eu preciso de uma fase de adaptação, né? É chamado nojo, né? Mais ou menos isso, né? Antigamente tinha aquele período. Eu preciso dessa fase de adaptação para quê? Para eu poder retomar a minha vida futuramente. Se eu não passar por essa fase do luto, eu não consigo. Tem que chorar, né, doutora? Tem que chorar, né? A gente até, muitas vezes, quando a gente tem uma pessoa doente ou acabou de falecer, a gente ainda fala, não chora, né? Tem que ser forte e tal. Sempre costumo falar para meus pacientes, ser forte não é a gente não chorar, não expressar a nossa angústia. Ser forte é a gente não desanimar. Eu sempre penso assim, não sei se eu estou errado, eu certo, mas eu acho que tem que mergulhar até onde for para poder emergir depois, né? Para poder subir de novo para a superfície e respirar, não é? Com certeza, Leão. Se eu suprimo os meus sentimentos, né? Se eu, de certa forma, não vivo aquela dor, aquela perda, eu não consigo, no outro momento, ficar bem, né? Investir em outras coisas na vida. Então, principalmente, aconteceu semana passada. É o momento ainda de chorar, né? É o momento de ficar mais interiorizado, é o momento, né, que a gente não quer saber de muita coisa. E isso é totalmente saudável, é um mecanismo que a nossa mente, né, nós temos para poder ficar bem. Esse cantor, quer dizer, ele não chorou o suficiente a morte da irmã, você acha que lá na frente pode ainda causar alguma coisa na vida dele, sim? Dependendo de como ele for lidar daqui para frente, pode sim, né? É o que a gente chama de luto complicado. O que é esse luto complicado? É uma forma do luto aonde eu não passo pelas fases da maneira que eu deveria passar e eu vou ter o quê? Um desenrolar difícil desse luto. Ele vai ficar arrastado, como se ele fosse vai negar ficar exagerado. O fato, né? O negar é uma das facetas, mas eu posso me arrastar muito diante disso, eu posso exagerar. Quando eu suprimo meus sentimentos, eu não expresso, eu não falo sobre eles, o que acontece? Eu posso levar isso para o resto da vida. E não, muitas vezes, não dar conta da dor que eu sinto. Né? Eu suprimo aquilo, tento negar e vou vivendo com aquilo. Aquilo dói. Isso aí eu vi também no final de semana. Tem um documentário mostrando a Sarah Ferguson, que casou com o príncipe Andrew, e ela está fazendo uma terapia, e é uma espécie de reality que está passando no canal GNT. E lá nesse reality ela está querendo lidar com a dor, com as perdas, e uma vez ela foi a uma entrevista e perguntaram para ela como é que a sua mãe morreu, e ela disse que a mãe tinha morrido de uma forma muito violenta, num acidente, foi decapitada. E aí o entrevistador falou assim para ela, nossa, mas do jeito que você falou parece que você está como se você tivesse ido almoçar, você está contando essa história. E ela agora está trabalhando tudo isso. A mãe dela morreu, tem 30, sei lá, 40 anos. E ela está resgatando toda essa dor, porque ela
não viveu isso na época. Pois, aliás, eu queria perguntar isso para a doutora. Existe uma faixa etária em que você viva o luto diferente da outra? Por exemplo, as crianças, os adolescentes, os idosos. É diferente para cada uma delas? É diferente, Léo. O que acontece? Nós adultos, nós temos um entendimento maior disso que está vivendo, né? Do que a gente está passando. As crianças vai depender muito da faixa etária. Então, até 5 anos é como se a morte fosse algo que fosse voltar, né? Elas brincam de morto-vivo, então morre, acaba voltando. Você acha que se deve mostrar o morto para a criança, se preparar a criança? Levar um enterro. Morreu o cachorrinho, por exemplo, né? Deve enterrar esse cachorrinho para ela acompanhar? Como é que é isso? A criança, ela precisa participar dos rituais, né? Então, é necessário conversar com a criança. Olha, morreu, então nós vamos fazer o ritual, o funeral. Você quer participar? Principalmente quando é um adulto, né? Porque ela precisa entender aquilo. A partir dos 5 anos, quando ela já tem dimensão que a morte é algo que não tem retorno, aí eles mesmos têm a iniciativa de ir até o funeral, o velório, participar, porque eles sabem que vai ser a despedida, né? Com relação aos adolescentes, talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade, né, em lidar com o luto, e isso pode ocasionar até uma depressão futuramente, porque eles não expressam muito sentimento. O adolescente é mais calado, né? Sabe o que está acontecendo. Porque justamente eles estão lidando com a vida, com esse início de vida, que é tão difícil. Para adolescente, né, os adolescentes eles pensam o quê? Como eu sou jovem, a morte é algo totalmente distante de mim. Isso, né? isso Então, por que eu vou pensar nisso e lidar? Se for um dos pais na adolescência e não tiver um apoio de um familiar, o que acontece? Eles podem não expressar, né? Porque uma forma de eu ajudar no desenvolvimento do luto é eu falar sobre o sentimento, principalmente as crianças. Deixar uma foto da pessoa que morreu, por quê? Porque ela sabe que ela pode falar, né? Ela tem livre acesso, isso é extremamente importante. Os adolescentes, eles têm muita dificuldade de falar sobre os sentimentos, acham que ninguém vai me entender, é caretice. Podem se fechar e acabar prolongando aquilo. Pois é, doutora, quando é que o luto deixa de ser natural e vira uma doença, né? A pergunta que ficou aqui logo no início do nosso papo. Adriana, quando eu não consigo passar pela fase do choro, da tristeza, da desorganização, vamos dizer assim, e continuar a minha vida normal. É um luto arrastado. Né? Na ciência, na psicologia, nós chamamos isso de luto complicado. O que é isso? É aquele que foge do percurso natural. Então, eu tenho lá a fase do choque, eu tenho a fase de buscar pela pessoa, a fase de desorganizar, que eu vou chorar, e a fase de eu ressignificar tudo isso que está acontecendo. Essa primeira fase tem algum tempo, assim? O choque, horas ou dias, né? Quando eu recebo a notícia, a minha tendência é o quê? Negar. Tem pessoas que ficam até assim, né, catatônicas, né? Tem outras que choram absurdamente. Então, é a fase de eu negar aquilo que está acontecendo. Essa é a morte em geral mais trágica. Sim, apesar que muitas pessoas que estão doentes, têm um familiar doente, quando morrem também vem essa fase de chorar muito, né? Até porque você, quando está cuidando de um familiar doente, você tem a esperança da melhora sempre, né? E é super saudável essa esperança, né? E a questão dos idosos, que a gente não falou? Os idosos, muitas vezes, eles se calam, né? E idoso, o tipo de vinculação é algo muito mais estreito, porque idoso perde o quê? Ou filho, ou o ente próximo, como amigo parceiro, de infância, né? tal, Também, ou cônjuge. Então, pensa o tipo de vínculo, anos, né? Perda de filho é o luto que nós podemos dizer de uma forma bem simplista, o mais difícil de fazer. É porque seria antinatural, né? Porque o natural seriam os filhos morrerem depois dos pais. Sim. É muito difícil de entender. E também acho que o idoso tem essa outra coisa da proximidade da sua própria morte, né? Sim, que é muito doloroso, que você começa a ver todos os teus amigos indo, você vai se despedindo, mas é como se você também estivesse se despedindo da vida, né? Com certeza. Um pouco de você que vai em cada um deles, né? Sim, e muitas vezes assim, o esposo era quem
supria o lar, fazia tudo, ou perde a companheira, que era quem cuidava, criava, e aí? Como que vai ser? Né? A sensação de solidão pode perdurar, assim, durante anos. Doutora, né? E para a gente encerrar, eu queria perguntar assim, que eu acho que essa é a pergunta talvez mais complicada. Como é quando você percebe que esse luto passou da conta, passou do normal? Nós tivemos o exemplo do Roberto Carlos, que muita gente criticava, da Maria Rita, né? Que não acabava nunca aquele luto, né? Quer dizer, quando é que vira doença? O luto ele é muito individual, né? Então, diferente de pessoa para pessoa. Isso depende muito de características da personalidade, do jeito que a pessoa enfrenta e até de experiências anteriores. Tá. Né? O normal é que um ano e meio, né, a pessoa vá conseguindo já viver, conseguindo retomar a vida. Tem casos, principalmente quando é uma pessoa muito próxima, um ente querido, pai, mãe, que a gente pode falar de 2 anos e ainda é pouco, né? A gente percebe que ficou um luto complicado quando a pessoa não consegue retomar a vida. Olha, já tem 2 anos, já tem 2 anos e meio, ela não está conseguindo retomar. Aí nós falamos de luto complicado e aí é o patológico. Tá. E aí tem tratamento. Aí tem tratamento, né? Desde que a pessoa também tenha essa disposição, eu quero tratar, né? Eu quero melhorar. Porque tem pessoas que se fecham, né? E ninguém toca, ninguém fala. E se você falar alguma coisa, ela ainda nega, né? Mas tem. A psicoterapia, né? Fazer um acompanhamento psicológico ajuda bastante, ajuda a pessoa a trazer, a expressar essa angústia e avançar naquela fase em que ela parou, né? Muitos param no choque. Muitos param na busca pela pessoa. Tem, doutora, sim. eu queria que a senhora ficasse aqui mais um pouquinho com a gente, porque nós vamos falar de um outro luto daqui a pouco, né?